Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 35. Terceiro andar. O concerto do preto e branco. Em um passado distante, o mundo havia sido dividido entre o reino dos elfos da floresta de Calizó, o reino dos elfos negros que eram situados em Líusula, a aliança humana dos Nove, o domínio subterrâneo dos anões e vários outros agrupamentos de linhas raciais. Mesmo que às vezes houvessem pequenos confrontos, a terra seguia em paz. Mas um dia, algo aconteceu, centenas de regiões ao redor do mundo foram cortadas em círculos e convocadas ao céu. Os círculos tinham menos de 3 quilômetros de diâmetro em sua parte menor e mais de 6 em sua parte maior. Eles estavam empilhados juntos em formação cônica para formar uma enorme fortaleza flutuante de 100 andares de altura. Este castelo continha inúmeras cidades, vilas, montanhas, florestas e lagos que nunca retornaram à Terra. Os poderes mágicos que fizeram as civilizações antigas prosperarem foram perdidos e, com eles, os 9 reinos do homem. A maioria das cidades se reverteram a serem autossustentáveis e os andares perderam contato uns com os outros. Muito tempo se passou e as lendas e histórias da grande separação ainda existem entre as duas raças élficas, cujo foram as únicas que mantiveram seu reino intacto desde aquele acontecimento crítico. E é assim que a história continua, disse eu, resumindo o relato do surgimento de Aincrad da melhor forma que aprendi naquele dia. Enquanto me encostava na tenda, uma voz aquosa respondeu atrás de mim. Parece que aprendemos muito hoje, mas nada disso é muito útil. Realmente. Eu respondi olhando para cima com minhas mãos colocadas atrás da minha cabeça. Além do vapor expelido pelo cano embutido no teto da tenda de banho, a parte inferior do quarto andar estava escura e ameaçadora. De acordo com a lenda élfica, alguém extraiu o solo diretamente da terra e o conectou como uma tira de aço e pedra para que as peças fossem unidas umas sobre as outras. Claro, os verdadeiros criadores de Sal foram Caiaba e Astaf da Argus, e as lendas da grande separação nada mais eram do que informações adicionais que eles inseriram ao jogo, mas era difícil não ficar curioso sobre tudo isso. Quem criou este castelo flutuante e por quê? Foi o capricho de uma figura divina ou a obra de um humano, elfo ou outra pessoa? Azuna estava pensando em um assunto semelhante no banheiro. Quando ela falou, havia um efeito borbulhante em sua voz. A propósito, parece que não há muitos deuses nesta história. Quando eu lia ou assistia a histórias de fantasias durante minha infância, sempre existiam diversos deuses com nomes extravagantes. Você tem um ponto. Existem igrejas em cidades maiores e padres NPCs, mas eu não sei qual deus eles adoram. Por outro lado, isso pode até ser apropriado, baseado nos jogos com muitos temas de fantasia. Tudo que eles têm é uma vaga figura celestial. Por conta de o jogador ter que preencher essa lacuna sozinho. Então acho que o seu deus deve ser o deus do bônus de último ataque em bosses. Afinal, você tentou ganhar o bônus de todos eles. Eu tentei responder ao seu comentário meio brincalhão com outra das minhas desculpas incrivelmente fracas. Não é como se eu estivesse deixando minha função de lado só para pegar o bônus. Eu apenas jogo com uma build de personagem que exerce o cargo de DPS, o que aumenta as chances de eu dar o último golpe. Também, se estamos falando sobre deuses, então o seu deve ser o deus dos banheiros ou algo do tipo. Ele garante que, não importa aonde você vá, você encontrará alojamentos com banheiros inclusos. Na verdade, isto me lembra da minha casa em Tobana. Uma bola de água chegou a atingir a parede do outro lado da tenda e logo atrás da minha cabeça. Lembrei-me que deveria ter essa memória apagada e rapidamente mudei de assunto. De qualquer forma, além de nós, parece que apenas Lynch e os DKB estão trabalhando nessa quest de campanha. É meio um desperdício, né? Especialmente porque Argo já lançou o volume 1 do seu guia de estratégia, o Elfwar. E nós adicionamos muitas informações por nossa própria conta. Mas talvez todos tenham visto aquele guia e tenham ficado um pouco apreensivos. Quer dizer, ali dizia que a campanha não terminava até o 9º andar. Até o ágil disse,
Eu não acho que tenho tempo para me envolver em uma quest tão longa como essa. Eu exalei com sua surpreendente impressão do ágil. Bem, suponho que haja a opção de, assim que chegarmos ao 9º andar, retornar aqui e cumprir toda a rota da quest. Além disso, você estará em um nível muito mais alto, então poderá ter uma chance maior de salvar aquele elfo de elite no seu primeiro duelo. De repente, eu notei algo, e então lembrei-me de outra coisa. Realizar uma quest de campanha que abrange 7 andares, era baseado na certeza do jogador que chegaríamos ao 9º andar de qualquer maneira. Eu tinha chegado tão longe no beta e já não pensava em mais nada além de subir de nível desde que começamos a missão, mas neste momento, o 9º andar parecia uma fantasia distante, um futuro muito difícil de imaginar em nossa situação atual. Depois de começar a olhar para cima, você tinha que pensar no fato de que havia ainda 97 andares acima de nossas cabeças. Mas você... Asuna falou de dentro da tenda, como se estivesse lendo minha mente. Houve um som forte de splash e logo um som de pés molhados tocando a superfície de madeira ecoou. Eu a ouvi sentando do outro lado do pesado batente. Ela continuou. Já não é mais tão assustador como costumava ser, pensar sobre todos os andares que nos faltam. Eu ainda estou dando o meu melhor para sobreviver a cada dia. Mas agora, por exemplo, estou ansiosa para ver o Palácio da Rainha dos Elfos Negros. Se as dezenas de andares à nossa frente foram arrancadas da superfície há séculos atrás, então deve haver diversos cenários e sons para experimentar. É mais um sentimento de ansiedade. Entendo. Dei uma resposta simples, impressionado mais uma vez com a força de espírito da Asuna. Somente isso me parecia uma afirmação inadequada, então procurei algo para acrescentar, aposto que nos andares de cima há banheiros de vários tipos. Um cotovelo afiado, eu acho, atingiu minhas costas através da pesada parede da tenda. Domingo, 18 de dezembro. 3 dias se passaram desde a primeira reunião estratégica em Zunfut. Nós não retornamos à cidade humana desde então, mas sim, ficamos nos acampamentos dos Elfos Negros, completando quests, coletando materiais de upgrade e aprimorando nossas skills para ganhar mais mods delas. Com um novo nível ganho, subi para 16 e Asuna para o 15. Esse provavelmente é o limite que podemos chegar no 3º andar. Durante o beta teste, o nível recomendado para lutar contra o boss era 3 vezes o número do andar, o que provavelmente mudaria conforme avançássemos no jogo, e já estávamos a meia dúzia acima destes números. Consequentemente, a experiência que estávamos recebendo estava caindo rapidamente. Matar mobs na floresta e nas dungeons mal movia minha barra de experiência. O que mais me surpreendeu foi que a Kismel subiu de nível, subindo para 16 durante nossas jornadas. Eu acidentalmente a parabenizei por ter subido de nível quando vi o flash de luz habitual, mas ela já interpretou o número como uma espécie de rank para espadas e não fez nada mais do que automaticamente me agradecer pelos meus parabéns. Com a ajuda de nossa cavaleira companheira mais forte, a quest de campanha prosseguiu sem problemas, mas como Asuna já havia notado antes, nós realmente não tínhamos aprendido mais do que um nascimento de Aincrad. Depois da chave de Jade e derrotando as aranhas, o 3º ato da campanha era intitulado de O Oferecimento da Flor, na qual reunimos alguns objetos para oferecer em memória do sentinela morto na quest anterior. O 4º ato, Ordens de Emergência, foi outra quest por um sentinela perdido, mas ao contrário da segunda quest, conseguimos resgatar o elfo desta vez. Mas a 5ª missão, o Guerreiro Desparecido, revelou que o sentinela que trouxemos com sucesso para o acampamento, não era nada mais do que um elfo da floresta usando o encanto de disfarce. Eu já sabia que isso iria ocorrer, claro, e estava em dúvida sobre expor o impostor ou não durante a 4ª quest. Mas além de não saber desfazer o encantamento, havia também a possibilidade de a campanha perder completamente as rédeas aqui e ali. Fiquei de olho nele após retornarmos à base e dei um aviso depois que ele tentou roubar a chave de Jade da tenda do comandante, mas logo perdi por conta de suas skills de ocultação élfica. Foi melhor do que no beta, quando a chave foi roubada debaixo do meu nariz, porém o impostor ainda tinha que ser caçado.
Formamos um grupo temporário com os elfos negros treinadores de lobos, ao lado de Kismel, e seguimos os rastros do sentinela impostor que seguia diretamente para um enorme acampamento élfico na floresta. Foi neste ponto que tivemos que pausar a quest, por mais cedo, naquele mesmo dia, haver a batalha contra o boss de área, que protegia a caverna que levava ao labirinto do terceiro andar. Nós derrotamos o boss na primeira tentativa, sem fatalidades. Apesar do exilado Bitter aqui saltar no campo de batalha e roubar bônus de Elia novamente, ainda foi um sucesso. Mas eu não pude deixar de sentir que as faíscas que queimavam dentro do grupo estavam rapidamente se transformando em um fogo violento com a criação das duas grandes guildas. Ei, Azuna! Gritei para a tenda do banheiro, enquanto esfregava o ponto dolorido em minhas costas. A única resposta que recebi foi o som da aba da tenda de saída sendo levantada. Virei-me para ver a figura esguia emergindo da tenda, delineada contra a luz fraca. Ela estava na água há pouco tempo atrás, mas a figura vestida de couro não mostrava sinais que havia tomado banho. Uma das coisas convenientes de tomar banho virtual era o efeito de secagem instantânea, mas como a maior admiradora de banhos das linhas de frente, você pensaria que Azuna não gostava do desvio de realismo. Você não sente que deve trocar de roupas? Mesmo na penumbra, a fissura furiosa entre suas sobrancelhas estava clara como o dia. Há algum problema em eu não me trocar? Ela respondeu, com sua voz bem gelada. Eu rapidamente balancei minha cabeça para um lado e para o outro. Não há problema algum. Eu estava pensando se você gostaria de usar algo que dê um melhor humor quando termina o banho. Você sabe, como um yukata, ou um roupão de banho, ou uma simples camiseta. Tarde demais para parar de falar, decidi culpar a última opção em meu subconsciente por trazer o que minha irmã mais nova sempre usava depois do banho, mas Azuna se conteve e não fez nada além de torcer as pálpebras por um momento. Ela olhou para seu próprio corpo e suspirou. Como tenho certeza que você se lembra, eu tenho roupas extras. Na verdade, a maior parte do espaço em meu inventário é ocupada por elas. Verdade. Eu lembro disso. Quando eu a forcei a utilizar o comando materializar todos os itens em Urbus para que ela pudesse recuperar a espada que havia sido roubada, o quarto explodiu com pequenas peças brancas cheias de babados. Azuna me perfurou com um olhar penetrante para ter certeza que eu não iria me lembrar dos detalhes. Encostou-se na tenda e olhou para o céu noturno. Mas aquelas roupas não são do meu gosto. Que? Então por que você comprou tantas delas? Eu não fiz isso. Eu pisquei surpreso, então entendi. Muitas cópias dos mesmos objetos frequentemente criados representam um meio, e não um propósito. Então você está dizendo que você mesma criou todas aquelas peças para aumentar a proficiência de sua skill de costura? Eu perguntei bem suavemente. Azuna concordou. Mas, quando você fez tudo aquilo? Não foi depois que nos reunimos no segundo andar, foi? Não, foi antes. Sabe, é como quando você mata vários monstros no segundo andar e acaba com toneladas de itens de lã e algodão, certo? Foi assim que apenas decidi usá-las como um capricho. Entendo. Normalmente você venderia para um NPC quando estivesse com um grande estoque delas. Estou surpreso que você estava de bom humor para upar uma skill de artesanato. Não é chato? Por alguma razão, ela não reagiu. Após assistir ela quieta parada ali, eu notei algo. Até o momento, não era a quantidade de tempo gasta que importava nas skills de artesanatos, e sim, o número de slots. No nível 1, um jogador começa com 2 slots de skills. É aumentado para 3 no nível 6, 4 no nível 12, e 5 no nível 20. A partir deste ponto, em todos os 10 níveis posteriores, um slot de skill será liberado, até onde eu sei. Estando no nível 16, eu tenho 4 slots, e todos são ocupados com skills de batalha, espada de uma mão, artes marciais, busca e ocultação. Azuna também possui 4 slots, mas eu nunca perguntei sobre as skills que ela estava usando além de sua rapieira. Ela possui um peitoral cujo ganhou se aventurando por aí, então ela tem uma armadura de metal leve, mas os outros 2 são um mistério.
Se um deles for o Tailoring, então por que ela o escolheu? Asuna disse que usava ele para fazer materiais, mas os Q-slots é um fator importante para a build do seu personagem, não é algo a se fazer só por capricho. Como um jogador da linha de frente, ela tem que ter mais senso sobre quais skills escolher e maximizar o seu potencial de batalha e sobrevivência, assim como eu, com a ocultação ou skill de busca, talvez acrobacias ou expansão do limite de peso. Asuna não precisa que eu explique isso a ela. Ela claramente sabe disto. Asuna pareceu entender a confusão em meu olhar. Ela se virou para mim, olhou para baixo e me pegou de surpresa mais uma vez. Só pra você saber, eu removi Tailoring do meu slot. E sobre a maioria daquelas roupas, eu reverti elas ao item original. Se sério? Então foi tudo por um capricho mesmo. Nada mais. Foi o que eu disse, não foi? Mas, olha, não era só por isso também. E qual foi? Segredo. Um dia eu lhe direi, se eu quiser. Parecia haver um indício de um sorriso por trás dessa resposta retraída. Asuna puxou para fora o pano da tenda. Então, e você? Se você quiser tomar um banho, eu posso ficar de guarda aqui. Não é necessário. Eu preciso apenas de 3 minutos aqui. Você pode ir para a tenda de jantar. Ok. Enquanto nós comemos, é melhor você me contar melhor sobre aquela aranha gigante de hoje. Sim, eu respondi, ficando de pé. Asuna assinou e foi rumo à tenda mais próxima. Eu assisti ela a ir, então passei pela aba pendurada na tenda em forma de porta. Nos últimos 5 dias, tivemos o hábito de ir direito para essa tenda de banho após retornar ao acampamento, e eu ficava de guarda enquanto Asuna tomava seu banho. Até este dia, nenhum elfo negro de qualquer sexo tentou adentrar a tenda enquanto alguém estava dentro. Parecia que ficar de guarda era desnecessário, mas era difícil afastar a ideia de que apenas um tecido separava você de outro alguém desconhecido. Por outro lado, um homem não fazia muito uso de segurança no banheiro. Entrei no espaço de madeira instalado dentro da tenda e apertei o botão remove 3 vezes em meus equipamentos, mandando todo o meu equipamento para o inventário. Eu me encolhi no frio imediato e entrei na enorme banheira no final da tenda. Se não fosse pelo medo de que os elfos negros pudessem ser atraídos pelo som, eu teria pulado na água. Em vez disso, entrei o mais lentamente como pude. A banheira tinha pelo menos 2 ou 3 metros de comprimento. A temperatura da água parecia alta, mas era apenas mais um encanto élfico empregado. A água era de cor verde pálido, cheia de um cheiro agradável como menta ou cipreste. Assim que alcançou meus ombros, senti um leve calor e pressão envolvendo cada centímetro da pele. Fazia sentido a Asuna ter tanta fixação por banhos, mas também era perturbador notar as maneiras em que essa água não combinava com a coisa realmente real. Algo sobre simplesmente não parecer líquido o suficiente. Em um sentido geral, fiz meu melhor para não pensar que meu corpo e de todos os outros em Aincrad eram criações poligonais. Tive medo de que, se eu imaginasse algo falso sobre isso, meu subconsciente pudesse pensar que isso não importava, que eu sempre poderia tentar novamente depois de qualquer erro. Lutar, comer e dormir eram verdadeiros e realistas, mas havia momentos em que as rachaduras no prédio eram perceptíveis. Deve ser por isso que eu nunca tomava muitos banhos, mas, não, isso era uma desculpa. Mesmo no mundo real, eu não era tão viciado em banhos como uma criança pequena. Talvez os banheiros daqui fossem mais adequados para mim, visto que não precisava de shampoo para meu cabelo, lavar meu corpo e me secar. Frascos pequenos que eu presumi serem sabonete e shampoo estavam alinhados na borda da prateleira, mas eu nunca os usei. Talvez a Asuna os estivesse usando para obter algum tipo de vantagem estatística. Esse era um tipo de pergunta segura a se fazer. 2 minutos se passaram. Eu me levantei, pronto para finalizar este meu banho rápido. De repente, alguém levantou a aba da entrada da tenda de fora. A Asuna esqueceu algo aqui. Não há nada no suporte de madeira. É algum outro player vindo tomar banho? Não, estamos em uma instância. É o elfo assassino da floresta vindo me matar.
Não, parece a pele bronzeada de um elfo negro. Eu fiquei lá, congelado, segurando a borda da banheira. Os olhos ônix do visitante piscaram e ele falou como se nada fosse estranho. Oh, não notei que estava aqui, Kirito. Espero que ela continue com um. Me desculpe, eu voltarei depois, mas a elfo negra de armadura entrou pela porta, segurando o fecho de sua armadura de metal. Você se importa se eu me juntar a você no banho? A chave para sobreviver em Sao é ter o julgamento. Observe e identifique a situação de forma rápida, analise todas as possibilidades e reaja com base nas suas melhores expectativas. No meio segundo que Kismel esperou por minha resposta, meu cérebro disparou mais rápido do que antes. Dependendo da minha escolha, eu poderia ser acorrentado na prisão abaixo do Palácio do Ferro Negro. Lembrei-me de uma entrevista em uma revista publicada durante o beta, argumentando que o código anti-assédio foi uma decisão extremamente difícil para a equipe de desenvolvimento. Ao contrário de ataques físicos e roubos, traçar o limite em torno do contato inadequado que constitui um crime, era uma tarefa muito complicada. No início, eles consideraram simplesmente deixar a regulamentação da conduta e da moral para a base do jogador. Um sistema de detecção de código forte poderia acabar interpretando mal algumas situações, e havia o temor de que o código pudesse ser alterado acidentalmente por jogadores malvados. Mas o fato de que os NPCs eram visualmente indistinguíveis dos jogadores, além de também ser um experimento em um gênero totalmente novo, forçaram eles a tomar uma decisão, assim eventualmente adicionando código. Existia outro fato de os jogadores serem capazes de encontrar jovens NPCs do sexo feminino e acabar apalpando seus seios nas configurações de imersão total, e bem, isso entrava em conflito com os padrões éticos da agência de classificação do jogo. Eu não pude deixar de imaginar o que tornava isso diferente de ser capaz de cometer um PK em alguém dentro do jogo, mas isso sempre foi um caso de padrões meio diferenciados. A entrevista de onde veio esta informação era da equipe da Argus, e não de Kayaba, mas eles provavelmente tinham seu próprio negócio para discutir sobre os fatores da vida real que forçaram a essa sua decisão. De qualquer forma, o código anti-assédio anexado ao SAO era feito para controlar ações inapropriadas contra NPCs do sexo oposto, e não de jogadores. Mas, nesse caso, como o sistema reagiria se um NPC decidisse entrar no banheiro com o jogador? O código permaneceria inativo enquanto o jogador não tocasse o NPC, ou eu correria risco apenas por vê-la remover seu equipamento? Ou essa situação estava além do limite do sistema que por consequência iria ignorar tudo completamente? Meu cérebro estava trabalhando em máxima capacidade. Eu podia imaginar uma fumaça branca subindo do topo da minha cabeça. Vá em frente. Estou quase saindo, disse eu. Essa foi a resposta social apropriada, independentemente de como o sistema funcionava. Só havia um problema. Tirei toda a minha roupa e não consegui sair da banheira. Alguns jogadores do sexo masculino não se importam com sua nudez virtual, mas, infelizmente, não compartilho das mesmas coragens deles. Segurei a borda da banheira, esperando o momento em que Kismel se virasse para sair. Entendo. Obrigada. A elfa disse, virando-se para o local de lavagem no lado direito da tenda e apertando seu fecho mágico. Com o mesmo gindle familiar do outro dia, a armadura e capa desapareceram com um flash de luz. Ela estava vestindo uma roupa íntima de seda. A visão de sua pele morena espreitando através da renda fina e toda preta me colocou sob um efeito deslumbrante, mas eu já tinha visto isso antes. Tentei manter o foco e pulei da banheira quando ela se virou. Eu tinha meu menu aberto antes mesmo de tocar o chão, eu imediatamente apertei o botão Underwear. A segurança do tecido em volta da minha cintura me deu coragem para continuar com minha camisa e calça. Gindle, eu sou lindo e perigoso, ecoou novamente. Eu automaticamente olhei para a direita e vi as roupas íntimas de Kismel desaparecerem em um banho de luz. Vaz de fudos das dedicadinho, alguma coisa sem sentido escapou dos meus lábios e perdi o equilíbrio no ar. Naturalmente, tropecei na aterrissagem e entrei no status de queda, aterrissando com um splash no espaço de madeira. Kismel começou a se virar. O que há de errado, Kiri? Nada.
Não é nada. Oh, sério? Tenha cuidado, a área do banheiro pode ser escorregadia. Ela disse, como uma mãe repreendendo seu filho inquieto. Ela se virou para a parede justo antes de eu retornar e se sentou em uma cadeira de madeira, alcançando um dos pequenos recipientes alinhadas no lado contrário. Ela então removeu um líquido espresso e jogou em sua pele. Um fluxo repentino de bolhas brancas começou a surgir, cobrindo suas costas nuas. Eu não fiquei apenas sentado ali, observando-a. Arrastei-me de quatro em vez de esperar a confusão passar. O problema era que meu salto selvagem havia deixado espaço de madeira suave e ceboso, dificultando o meu progresso. Eu já havia caminhado quase 2 metros da sala quando, já que está aqui, você faria o favor de lavar minhas costas. Um pedido exclusivo da cavaleira. No final, não fui enviado para o Palácio do Ferro Negro por contato inapropriado, mas eu não sabia se isso tinha algo a ver com a natureza única da Kismel neste jogo. A tenda de banho tinha sua própria escova de banho, o que significava que eu não necessitava tocar sua pele diretamente. O fato pelo qual eu não me recusei a sentar na cadeira de trás e lavar suas costas ensaboadas com a escova, não foi pelo simples desejo de testar os limites do código anti-assédio, mas sim pela confissão de Kismel que não tinha mais ninguém para lavar suas costas desde que a alma de Tilnel foi chamada de volta à árvore sagrada. A morte da irmã de Kismel e a chegada da guerra entre os elfos da floresta e os elfos negros, não era mais nada além de configurações secundárias que haviam sido aplicadas a Kismel. Era impossível imaginar de que os NPCs que seguiam suas rotinas normais, na verdade estavam lutando e morrendo em combate onde nenhum jogador poderia ver. Era o velho dilema sobre o som de árvores caindo por elas mesmas na floresta. As memórias de que Kismel falou no cemitério nos fundos do acampamento daquele dia, foram fabricadas para o bem dela. Mas eu poderia garantir que minhas memórias de 14 anos e 72 dias eram corretas. E se minha existência fosse um programa igual a de Kismel, e tiver sido criada no primeiro dia de Sword Art Online, com todas as minhas memórias do mundo real sendo nada mais que ficção? Como poderia eu saber que este não era o caso? Eu não estava realmente lidando com essa linha de pensamento, mas havia uma parte de mim que queria considerar que as memórias de Kismel eram fundamentalmente as mesmas. Meus pensamentos passaram por esses tópicos filosóficos enquanto meus braços obedientemente esfregavam de um lado para o outro com a escova. Tenho sido atacada por sonhos estranhos ultimamente, Kismel disse de repente. Só sonhos. Pensei em não dizer em voz alta, estava surpreendido pela ideia de um NPC ter sonhos. Por um breve instante, minhas mãos deixaram de escovar. De que tipo? Eu perguntei, retornando à limpeza. Bem, acho que são sonhos estranhos do momento em que dias atrás você veio me ajudar quando eu estava a lutar contra o cavaleiro élfico da floresta. O estranho era que os acontecimentos posteriores eram completamente diferentes ao que realmente se passaram. Continuei esfregando suas costas em silêncio. Primeiro, você estava vestido de maneira diferente e seu companheiro não era o mesmo. Não era a Asuna, e sim um grupo de homens desconhecidos. O estranho. Nunca estive em um grupo com outro alguém além da Asuna em todos esses anos. Sim, mas essas eram as diferenças mais sutis. No sonho, você e seus companheiros lutaram junto comigo contra o elfo da floresta. Mas, se você ignorar minha grosseria, suas skills não eram como agora. Não poderíamos nos manter firme contra o elfo da floresta. Um caiu, depois o outro, e com a motivação de salvar suas vidas, eu liberei todas as proteções da árvore sagrada, a que dá uma vida gentil a nós elfos. O inimigo foi assassinado, porém eu também pereci. Eu caía no chão, e você me olhava com tristeza nos olhos. Toda vez que tenho este sonho, suas roupas e companheiros são diferentes, mas seu rosto é o mesmo no final. Ah, eu murmurei. Meus olhos se arregalaram e silenciosamente fiquei boquiaberto. Este sonho era Memórias do Beta de Sal. Eu fiquei surpreso, quase fiz essa pergunta a Kismel, sabendo que ela poderia não entender. A única coisa que me impediu de fazer isto, foi uma voz séria que veio do lado de fora da tenda. Kirito-kun, quanto tempo ainda me deixará esperando?
Já se passaram cerca de 10 minutos. A voz, claro, era da usuária de rapieira que havia ido à tenda de jantar antes de eu entrar no banho. Eu não havia dito que levaria 3 minutos. Me lembrei tarde demais para fazer alguma coisa. Além disso, o perigo esmagador da situação, a zona de pé lá fora, separada apenas por um fino pano, enquanto eu limpava as costas da Kismel totalmente sem roupa aqui dentro, me deixava incapaz de formular uma resposta. Eu apenas sentei congelado, segurando a escova em minhas mãos e ouvindo uma declaração mais ameaçadora desta vez. Vamos, diga alguma coisa. Eu lhe darei mais 30 segundos antes de eu entrar aí. Claramente, ela estava com raiva por estar esperando pelo jantar. O cardápio da tenda de jantar provavelmente era peixe branco temperado, o favorito da Asuna, ou ensopado de raiz. Completamente estranho, embora os elfos deste mundo não cortassem árvores vivas, eles também não eram vegetarianos. Porém eu poderia jurar que li uma história uma vez sobre uma heroína élfica que não consumia carne. Mas este não era um momento para me distrair. Em 2,8 segundos, reuni toda a minha coragem e prendi a respiração. Dê desculpa. Estou quase saindo, só me dê mais um minuto. A aba já estava alguns centímetros levantada naquele momento, mas voltou à posição suspensa. Vou te dar mais 2 minutos por compaixão. Vou pedir sua comida também, apresse-se caso queira comer. Seus passos diminuíram. Deixei escapar um suspiro de alívio. Quando Kismel falou, havia um tom jovial e zombeteiro em sua voz. Vocês, guerreiros humanos, não costumam tomar banhos juntos. Não, especialmente os homens e mulheres juntos. E os elfos? A mansão dos cavaleiros no palácio possui banheiros separados, mas este é um local de batalha, não podemos esperar luxos. Entendo. Poderia me contar mais sobre este sonho em outro momento. Talvez Kismel tivesse memórias do beta-teste dentro dela. Fiquei fascinado e mortalmente curioso, mas senti a necessidade de processar a informação antes de saber o que perguntar. Ela se inclinou um pouco para mim e então murmurou. Sim, eu também gostaria de saber o que significa este sonho. Parecia que ela estava falando mais para si mesmo do que para mim. 11h45 da noite. Meus olhos se abriram com um alarme que apenas eu podia ouvir, e esperei meus sentidos se recuperarem por completo antes de me sentar. A lamparina que estava pendurada no pilar central da tenda e as 3 chamas do aquecedor abaixo havia se apagado, mas existia uma luz do luar suficiente que entrava pela abertura do exaustor do telhado que me permitia ver. No centro do chão coberto de pele, Kismel e Asuna estavam deitadas juntas, completamente adormecidas. Os NPCs atuam igual players a respeito de ir dormir à noite, mas no caso deles, eles simplesmente fechavam os olhos e ficavam inativos de acordo com as regras de sua programação. Ao menos, era isso o que sempre pensei, e talvez seja verdade para outros NPCs além da Kismel. Mas 6 horas atrás, ela me disse que tinha tido um misterioso sonho em todas as noites. Neste ponto, a possibilidade de alguém do mundo real estar fazendo o papel de um cavaleiro elfo negro desapareceu. Trazer à tona o tópico sobre do beta-teste do nada destruía a ilusão de ela ser um NPC simples, sem contar que, agora minha aparência é totalmente diferente do período beta. Um dos desenvolvedores poderia saber disto e não diriam algo como: seu rosto é o mesmo no final. Então, assumindo que Kismel era um verdadeiro NPC, o que o sonho significava para ela? A função dos sonhos segue sendo extensamente inexplicável para que a humanidade os supere. Isso significava que o programa de Kismel continuava ativo e continuava realizando cálculos durante seu processo de sonho. Eu realizei a quest-chave de Jade 3 vezes durante o beta, e me recordo de vê-la morrer em todas as tentativas. Esses eram dados acumulados em seu sistema, e seu programa estava simplesmente tentando encontrar algum tipo de lógica nessas memórias que não deveriam existir. Ela se lembra do período beta por ser um NPC excepcional. Ou ela ganhou essa natureza excepcional por essas memórias ainda existirem dentro dela. Uma brisa noturna suave passou pela entrada da tenda, sacudindo meu cabelo. Recordei-me do dia em que este jogo da morte começou.
Deixei meu primeiro e único amigo, Clay, na cidade dos começos e corri através dos campos abertos. Não parei até chegar na aldeia do Horunka dentro da floresta. E me dirigi para fazer a quest que me recompensaria uma Unreal Blade, a arma que utilizo até hoje. A quest era dada pela mãe de uma menina doente, que me pediu para caçar monstros tipo planta para uma erva especial. E no meio desta quest, me encontrei com um dos beta-testers pela primeira vez. Ele me convidou para um grupo, e quando reunimos ervas suficientes para somente um de nós continuar a quest, ele tentou me matar com uma Monster Trap. Porém, eu consegui sobreviver e voltar à aldeia para levar as ervas à mãe. Quando terminei a quest no beta, rapidamente busquei minha espada e me dirigi para o próximo ponto de interesse sem perder tempo. Mas, por alguma razão, desta vez, no servidor oficial, eu a vi preparar o remédio e a segui até o quarto de sua filha na porta que havia ao lado. Enquanto observava a pequena garota NPC chamada Agatha recuperar-se lentamente graças à poção, recordei-me de como cuidava de minha irmã enquanto estava doente. As emoções que haviam se formado dentro de mim, desde que soube que estava preso dentro de um jogo mortal, explodiram de repente, em todas as direções, e depois chorei nos lençóis da cama. Agatha chegou mais perto, parecia preocupada e acariciou minha cabeça várias vezes até que eu parei, respirei fundo novamente e expulsei esses pensamentos da minha cabeça. Asuna e Kismel estavam alinhadas juntas, dormindo profundamente como irmãs. Logo depois de banharmos e comermos, nós voltamos à floresta e, com a ajuda da Kismel, completamos todas as quests que pegamos em Zoomfoot. Tínhamos que entregá-las em seguida, mas depois de cerca de 4 horas lutando contra aranhas e lobos, elas deveriam estar exaustas. Será que os NPCs também têm status de fadiga? Eu poderia ter dormido um pouco mais, mas havia outra quest que precisava ser completada esta noite. Eu rastejei pelo chão, indo em direção à entrada, fazendo o mínimo de barulho possível e dei outro respiro fundo. A inalação do ar frio e seco me sacudiu até me despertar completamente, e então eu escapei pro acampamento noturno. Passei pelos guardas noturnos, agora sendo familiares, e os cumprimentei com uma saudação. Então me dirigi para a floresta pela terceira vez no dia. A floresta das brumas ondulantes era perigosa pela noite, quando a névoa espessa se desdobrava, não havia mais nada para se ver, exceto a névoa cinza azulada. No entanto, eu tinha um sólido conhecimento do terreno. Atravessei a floresta ciente da presença de mobs e em menos de 10 minutos eu cheguei na conhecida escadaria que levava ao segundo andar. Banhada pela luz pálida do luar, a estrutura de pedra parecia estar viva, mas ao chegar perto, uma silhueta se fundiu de forma diferente no ar a partir da sombra de um dos pilares. A skill de ocultação deste jogador estava no mesmo nível da Kismel e sua capa de invisibilidade. A pessoa na qual estava me encontrando sorriu, 3 bigodes pintados se enrugavam sob sua capa pesada. 7 segundos atrasados, Keyboy. Sinto muito, culpe o condutor do trem. Sua capa tremeu de pena pela minha tentativa séria de humor. Eu posso te vender piadas melhores, se está procurando melhorar. Não, obrigado, vou me virar com o que eu tenho. Eu odeio te apressar, mas, você encontrou algo sobre o que te perguntei? Sempre impaciente, não é? Os ratos mais apresados são os únicos que não conseguem voltar para o buraco. Minha convidada sorridente saltou em um pilar caído que estava próximo e cruzou as pernas. Arrumei minha postura e encostei-me no pilar de frente a ela. Argo, o rato, era a primeira e melhor comerciante de informações de Aincrad. Eu a conheço há muito tempo, se é que um mês conta como muito, mas mal sabia algo sobre ela. Eu tinha certeza de que ela era uma garota, e que ela estava, provavelmente, por volta do final de sua adolescência ou com 20 e poucos anos, e de que era uma beta-tester. Ela reuniu informações com sua experiência do beta, assim como também comprou de mim e de outros beta-testers, compilou tudo em sua série de guia de estratégia, e vendeu através das tendas de NPC por todo o jogo. O mais importante de tudo era que eu recordava de seu dilema.
Vender qualquer informação por um preço. Isso significava que se eu pedir para a Argo me vender informações pessoais como sua altura, peso, comida favorita, gama de skills e coisas assim, ela faria, com certeza, desde que eu pagasse o preço. Felizmente, o custo da informação que eu queria neste caso era um tanto razoável. Saquei uma moeda de 500 col do bolso do casaco e a entreguei, qual ela agarrou agilmente entre 2 dedos. A moeda dançou por seus dedos até desaparecer por completo. Obrigadinha, te direi o que descobri então. O sorriso em seu rosto bigodudo desapareceu e continuou em voz baixa. Parece que existe apenas um jogador que se uniu aos Dragon Knights Brigade de Lynch desde que chegamos ao 3º andar. Seu nome é Morte. Ele usa uma espada de uma mão e nunca retirou sua touca de malha, mesmo que estivesse em uma cidade. Isso é tudo que sei. Morte, eu repeti, pensando que parecia meio com algum tipo de doce. Um homem que usava uma touca. Deve ser o cara que vim no grupo de 5 do Lynch outro dia. É provavelmente um beta tester como eu e estava dando informações para o Lynch sobre a quest de campanha. De repente, reconheci uma contradição aí. Espera, mas na última reunião de estratégia, no qual eu presumi que você estava assistindo, o DKB ainda tinha 18 membros, o mesmo durante a última batalha de boss. Então, se o Morte entrou, significa que mais alguém havia saído. E foi de maneira voluntária ou forçada. Argo afastou minhas dúvidas. Não, os 18 que estavam na reunião de estratégia eram os mesmos da batalha contra o boss. Você sabe todos os nomes e rostos dos DKB? Eu não seria uma grande informante se não soubesse. O mesmo vale para os ALS. E, eu ter perguntado isso foi meio bobo, eu disse enquanto levantava minhas mãos em forma de rendição. Então, Morte se uniu no 3º andar, mas não estava presente na reunião e a razão para isso é um mistério para mim, temo em dizer. Você teria que perguntar a ele ou a Lindy para saber o porquê, eu acho. Me recordo novamente da reunião de estratégia em Zumfut que ocorreu 3 dias atrás, mas não conseguia me lembrar do rosto dos 17 membros vestidos de azul. Parte disto é porque eu estava sentado na fileira superior do espaço estilo estádio, então eu só conseguia ver as costas daqueles presentes. E no meio do encontro, a maior parte do meu poder mental foi gasto me preocupando pela iminente explosão de ira da Asuna. Mesmo assim, havia o problema que, 40 dias depois do início do jogo, ainda estávamos colocando nossas vidas nas mãos de outros jogadores, os quais nem sequer lembrávamos os nomes e rostos. Eu não estava indo em direção a um futuro comerciante de informações, mas não seria uma má ideia me esforçar mais para me lembrar dos outros. É só que, isso não era uma skill natural para mim. Eu perguntei para a Argo então, como esse Morte entrou na guilda? Parece que ele pediu para entrar. No dia depois da abertura do 3º andar, Lynch o apresentou como um novo recruta aos membros da guilda DKB. Bem, naquele tempo, tecnicamente ainda não era uma guilda. Então foi o Lynch quem atendeu ao pedido diretamente. Me surpreende que Lynch tenha o aceitado tão facilmente. Talvez esse Morte seja muito bom no jogo, como isso se parece para você? Era apenas uma pergunta curiosa, mas Argo franziu a testa em cima do pilar de pedra e balançou de um lado para o outro. Acontece que eu nunca vi esse Morte eu mesma. Até arrisquei-me em esperar do lado de fora da taverna que os DKB usam como base em Zumfut, mas nunca vi ninguém que se encaixasse nas descrições. Nossa, se nem sequer você o viu, então ele deve estar tratando de se esconder. Sim, é o que eu acho. E se isso tiver sido um pedido direto de Lynch, então possamos pensar que ele é uma arma secreta para superar os ALS. Tenho certeza que ele estará envolvido na próxima batalha de boss, então, pelo menos, darei as caras por lá só para checar ele. Por favor, faça isto. Bem, certamente fiz valer meu dinheiro com as informações daqui. Fico feliz em ouvir isso. Argo sorriu, saltou do pilar de 1 metro de altura sem emitir som e levantou sua mão até seu rosto. A moeda que ela pegou há só 1 minuto atrás estava em seus dedos, brilhando na luz do luar. A propósito, Kilbo, algum interesse em vender uma informação? De que tipo? Do tipo de como onde você esteve com a Chan desde que chegamos aqui.
Isto não está à venda. Imediatamente respondi e logo depois Argo sorriu novamente. Entendo, não negou imediatamente que estava se hospedando com ela. Mas não se preocupe, eu não venderei essa pepita de ouro suculenta.